Durante séculos, milhões de pessoas acreditaram que a Bíblia era a palavra literal de Deus. Um livro sagrado, intocável, perfeito. Mas no século XVII, um filósofo decidiu fazer algo considerado perigoso demais para sua época: ler a Bíblia como um documento humano. O nome dele era Baruch Spinoza, e suas ideias foram tão perturbadoras que ele foi expulso da própria comunidade religiosa, perseguido intelectualmente e transformado em ameaça para autoridades religiosas e políticas. Mas afinal, o que Spinoza descobriu de tão perigoso? Spinoza não era um homem sem espiritualidade. Pelo contrário, ele acreditava profundamente na existência de uma ordem universal. O problema era outro. Ele começou a desconfiar que homens estavam falando em nome de Deus para controlar outros homens. Pela primeira vez, alguém analisava as Escrituras não apenas com fé, mas com razão. Spinoza observou contradições, mudanças de linguagem, diferenças históricas e trechos que pareciam ter sido escritos em épocas completamente diferentes. Para ele, aquilo indicava algo revolucionário para o século XVII. A Bíblia não havia sido escrita diretamente por Deus. Ela havia sido escrita, editada e organizada por seres humanos ao longo do tempo. Hoje isso pode parecer normal para muitos estudiosos, mas naquela época, essa ideia era explosiva. Porque se homens escreveram os textos, então homens também poderiam ter alterado interpretações conforme interesses políticos, sociais e religiosos. E é aqui que Spinoza se torna perigoso. Porque ele não questionava apenas um livro. Ele questionava estruturas inteiras de autoridade. Durante séculos, reis governaram afirmando possuir autoridade divina. Igrejas controlaram consciências através da culpa, do medo e da promessa de salvação. E Spinoza percebeu algo desconfortável. O medo pode ser uma das ferramentas mais poderosas de obediência. Medo do inferno, medo da punição, medo da condenação eterna, medo de questionar. Spinoza acreditava que quando o ser humano deixa de pensar por si mesmo e entrega completamente sua consciência a autoridades externas, ele se torna vulnerável à manipulação. Mas talvez a ideia mais radical de Spinoza fosse sua visão sobre Deus. Para ele, Deus não era um velho observando o mundo do alto dos céus, julgando indivíduos e distribuindo castigos. Deus, para Spinoza, era a própria existência, a própria natureza, a própria realidade. Deus sive natura, Deus ou natureza. Isso significava algo profundamente revolucionário. Se Deus está em tudo, então não existe separação absoluta entre o sagrado e a vida. Essa visão abalava diretamente a ideia de que apenas instituições religiosas poderiam intermediar a relação entre o homem e o divino. E talvez seja exatamente por isso que Spinoza incomoda até hoje. Porque suas perguntas continuam perigosas. Quantas crenças nós realmente escolhemos? Quantas ideias apenas repetimos? Quantos medos carregamos sem jamais questionar quem se beneficia deles? Questionar não significa destruir a espiritualidade. Questionar talvez seja justamente impedir que a espiritualidade seja usada como ferramenta de controle. Spinoza pagou um preço alto por pensar livremente. Mas deixou uma pergunta que continua ecoando séculos depois. Se a verdade não suporta perguntas, talvez o problema não esteja em quem pergunta. E talvez o verdadeiro perigo nunca tenha sido a dúvida. Talvez o verdadeiro perigo seja uma humanidade que desaprendeu a pensar. Se o vídeo fez sentido para você, inscreva-se, deixe seu like e acione o sininho para receber novos conteúdos. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Encontre sentido. Viva com clareza.